Pessoal, eu sou Carla Aires, sou formada em Ciências Sociais, tenho doutorado em Sociologia Política e tenho atuado em algumas instâncias da direção do Partido dos Trabalhadores, seja na cidade que eu moro, em Florianópolis, e também em outros espaços. Mas a minha militância fundamental dentro e fora do Partido dos Trabalhadores tem sido em defesa dos direitos relacionados à diversidade sexual e de gênero. Por isso que eu quero aqui dialogar com vocês, a convite da Secretaria Nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores, um pouco sobre esse tema, especificamente nesse módulo sobre mulheres diversas, inclusive que vocês já assistiram e puderam captar um pouco de alguns conceitos e de alguns debates que a companheira Cime pontuou para vocês em outro vídeo ou em outra parte dessa aula que a gente está construindo aqui. Eu queria trazer alguns elementos para contribuir com esse debate que tem a ver sobre as estratégias de emancipação de nós enquanto mulheres, inclusive, né? E primeiro pontuar, assim como já tem sido falado, lido aqui nos módulos desse curso, muito de que essas desigualdades em que a gente tanto debate, elas estão estruturadas a partir da organização de uma sociedade capitalista que impõe diferentes formas de desigualdades para a população em geral, né? Então, às vezes a gente pensa em sociedade capitalista e imagina a partir de uma leitura marxista, as desigualdades que partem, por exemplo, entre burguesia e classe trabalhadora ou apenas desigualdades econômicas. Mas, para além das desigualdades econômicas que essa sociedade capitalista nos impõe, ou seja, né, de quem tem mais renda, de quem tem aí mais capital, quem tem a propriedade dos meios de produção, quem é patrão, quem é trabalhador, quem é empregado, ou até de quem tem emprego formalizado, ou agora nessa conjuntura atroz de um governo ilegítimo a gente enxergar cada vez mais desempregos e desmonte de direitos, existem outras desigualdades que estruturam essa sociedade do capital. Uma desigualdade que a gente pode pontuar relacionada ao território e origem de cada um de nós. Então existem desigualdades que, por exemplo, supervalorizam a população urbana em detrimento dos direitos e da realidade do povo do campo, do povo quilombola, do povo ribeirinho. Uma desigualdade que se funda muito ainda na nossa origem colonial, escravocrata, que perpetua há mais de 500 anos no Brasil uma desigualdade racial e estrutura todo o racismo nas diferentes esferas da sociedade, seja na nossa relação individual, seja nas relações de trabalho, nas relações da política, enfim, né? É uma sociedade que, com a sua origem escravocrata, diz muito sobre essa desigualdade racial e de onde se encontra hoje na população brasileira, principalmente, o lugar do povo negro, o lugar da juventude negra, o lugar da população branca, o lugar em que cada uma dessas populações ocupam e tem privilégios ou não privilégios na sociedade. Essa sociedade também se estrutura numa desigualdade geracional, né, em que, em geral, crianças, adultos, idosos têm diferentes espaços nessa sociedade, diferentes funções e desempenham aí uma hierarquia muitas vezes não conciliada. E nós temos desigualdades referentes ao gênero, né? Homens e mulheres ocupam lugares diferentes nessa sociedade, são, como a Cime, por exemplo, destacou aqui nesse módulo, as desigualdades daquilo que é o lugar do homem, aquilo que é o lugar da mulher, os padrões, os valores, aquilo do que é entendido como homem e mulher. E como ela muito bem explicou também e discutiu os conceitos sobre identidade de gênero, né, que é aquela relação que a gente tem para dentro de nós, aquilo, do lugar que nós, enquanto indivíduo, nos enxergamos como homem e mulher, e de orientação sexual, que é a nossa relação afetiva
sexual, amorosa, para fora, né? Como nós nos relacionamos para fora. São diversas desigualdades que estruturam essa sociedade capitalista. Dados mais recentes do IBGE, por exemplo, mostram que, embora a nossa sociedade valorize muito mais homens brancos adultos, por exemplo, né, esse perfil de sujeito tem muito mais privilégio na sociedade, os dados do IBGE mais recentes mostram que 52% da sociedade brasileira é composta por mulheres. 54% da sociedade brasileira é composta por população não branca, identificadas entre negros, pardos e que não se reconhecem como pessoas brancas. E 43% dessa população tem até 30 anos de idade apenas, ou seja, quase 50% da população brasileira é uma população jovem, de acordo com a classificação do IBGE. E quando a gente discute todos esses conceitos que a CIMI traz para a gente, né, sobre as mulheres diversas no nosso lugar enquanto mulheres lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e todas as outras possibilidades e diversidades de identidade de gênero e orientação sexual, eu imagino que é difícil fazer esse debate porque parece que nós somos uma população à parte, né? Como se fosse uma caixinha em que estivesse colocada ali a população LGBT, ou aqui no caso, nesse debate com o curso de difusão da Secretaria de Mulheres, das mulheres LGBT, né? Lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Mas é importante pontuar aqui que nós estamos atravessadas e nós participamos e nós vivemos e nós somos, estamos em todas essas outras esferas da sociedade, né? Nós somos mulheres LGBT jovens ou adultas ou em processo de envelhecimento, nós somos mulheres LGBT brancas, quilombolas, negras, ribeirinhas, nós estamos em vários territórios e nós temos múltiplas tarefas nessa sociedade também, né? Nós não somos uma caixinha à parte. Inclusive, quando se debate esse tema, existe toda uma construção, inclusive por parte da esquerda histórica, né, de que seria um debate muito separado da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora reflete também hoje no Brasil, em qualquer parte do mundo, muito dessa diversidade que é a própria sociedade. Então, eu também convido que a gente reflita o quanto que essa diversidade de mulheres, e daí considerando raça, orientação sexual, identidade de gênero e diversidade geracional, por exemplo, compõe a classe trabalhadora hoje. Que não é um debate separado, o debate em que a gente quer fazer sobre os direitos específicos de determinadas populações e a emancipação dos povos, né? Nós queremos debater conjuntamente o quanto que todas essas opressões impostas pela sociedade capitalista atravessam as nossas existências. Numa perspectiva mais clássica, né, de socialismo e até do marxismo, a gente poderia, por exemplo, pensar em que a opressão na sociedade capitalista ela era muito vertical, né? Aquilo que Marx, por exemplo, conceitua da burguesia em relação ao operariado ou à classe trabalhadora, sempre do patrão para o empregado, né? Uma opressão que vem de cima para baixo. Mas a gente também tem que passar a considerar que numa conjuntura e num contexto mais contemporâneo, essas opressões elas se mantêm verticais, né, de classe, mas elas estão também reproduzidas de modo horizontal. O que eu quero dizer com isso? Que entre as classes a gente também verifica opressões sendo reproduzidas. No ambiente de trabalho, muitas vezes, é difícil para a população LGBT ou para os sujeitos LGBT se assumirem enquanto LGBT no seu ambiente de trabalho e sofrerem opressão
de colegas, né, muitas vezes sentado à mesa ao lado na repartição ou no ambiente de trabalho em que ocupam. Então, pensar um projeto de sociedade e pensar um feminismo que contemple o socialismo que o Partido dos Trabalhadores quer construir tem que ser considerado essas diversidades e os imbricamentos que tem tudo isso. Nós, mulheres e o próprio Partido dos Trabalhadores como um todo, ao longo dos 13 anos de governo federal que nós estivemos à frente, dos governos Lula e Dilma, mas ao longo dos mais de 30 anos que nós, petistas, experienciamos gestões em municípios, em estados, construímos uma rede de políticas públicas que tentou, em cada conjuntura, em cada contexto, contemplar essas várias diversidades da sociedade. No caso das mulheres, especificamente, a gente pode pontuar as diferentes SPMs que nós tivemos. A SPM nacional se constituiu a partir de 2003, mas nos vários municípios que nós governamos, haviam experiências, de secretarias específicas para as mulheres. A CIMI aqui pontuou as conquistas da Lei Maria da Penha, nós tivemos políticas específicas para juventudes. No caso do povo negro, mais enraizada a questão das cotas, por exemplo, nas universidades, e uma série de outras ações. E as nossas gestões também considerou um conjunto de políticas que abarca a realidade da nossa população, dessa diversidade que somos nós enquanto mulheres LGBT. Por que a gente está tentando discutir aqui, que essa vulnerabilidade que essa população específica sofre, ela se intensifica e se reproduz pelos padrões que essa sociedade capitalista impõe para todos nós. Continuando e tentando exemplificar um pouco mais do que foi dito, essa sociedade capitalista valoriza homens em detrimento das mulheres no espaço público, por exemplo, o lugar dos homens na política, da mulher recatada, do lar, em casa. O ser humano adulto, ele é muito mais capacitado para desempenhar determinadas funções na sociedade. A própria heterossexualidade, ela é um valor e um padrão reproduzido pela sociedade capitalista e interessa a essa sociedade para que a heterossexualidade reproduza mão de obra trabalhadora. Então, quando a gente discute as possibilidades de relacionamento de várias relações, que não perpassem por essa configuração de família heterossexual, em que você tem um homem padrão, uma mulher padrão e a reprodução de filhos, atravessa várias coisas, inclusive já discutidas aqui. O desafio, eu acho que a gente tem que enfrentar, enquanto esquerda, enquanto Partido dos Trabalhadores, enquanto mulheres petistas, enquanto petistas de modo geral, porque eu espero inclusive que esse curso de difusão ele seja para formar nossas mulheres petistas, mas que não só as mulheres assistam aquilo que a gente está discutindo, porque é importante abrir esse diálogo para fora, porque já que a gente está dialogando com outros sujeitos, é importante que vários sujeitos considerem aquilo que a gente está pontuando.